vamos entrevistar o grande pastor da Igreja Presbiteriana Independente, pastor Nilson. Ele é um teólogo, ele fez curso superior de teologia, ele tem até curso de doutorado, grande professor, excelente figura, realmente. Muito boa tarde, pastor. Boa tarde, Regis. Para mim também é uma alegria estar aqui com você e fico honrado com suas palavras, porque na verdade não me vejo dessa forma não, mas é bondade tua, misericórdia de Deus e o teu olhar que é bom para comigo, Regis. Professor Nilson, a sua igreja presbiteriana, que é a mais antiga de Moçambique, diga-se de passagem, tem quantos adeptos atualmente? Cerca de 350 membros, contando aqui na sede e nas congregações, que nós temos congregação no bairro da Palmeia e temos também a congregação em Monte Belo. Temos ainda a congregação em Guaxupé, mas está um pouco mais avançada e aí daria um número maior. Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar um colega seu, pastor Fernando, da Igreja Presbiteriana Conservadora. Ele tem igreja lá em São Bartolomeu e tem em Moçambique. Por que São Bartolomeu é tida e a vida como a zona rural, o distrito rural com maior adepto, maior número de evangélicos? O Regis, é o seguinte, na verdade, o bairro ali, o distrito, hoje distrito de São Bartolomeu, teve início como refúgio, um lugar de refúgio para os protestantes perseguidos na época. Então, no final do século XIX, quando as pessoas convertiam ao Evangelho, convertiam a Cristo passavam a frequentar a igreja protestante, normalmente as pessoas perdiam os seus empregos e muitas vezes as que moravam em fazendas perdiam também a moradia. Deste modo, surgiu então o bairro de São Bartolomeu como foi uma doação de dois irmãos ali que moravam naquela localidade, para que quando alguém convertido ao Evangelho não tivesse onde morar, se transferisse residência para o bairro de São Bartolomeu e então morando lá os irmãos se reuniam, construíam uma casinha para essa nova família e assim então o bairro começou a crescer e na verdade na época então era basicamente só protestantes que moravam ali. Depois, com o passar do tempo, outras famílias foram chegando, mas na verdade é por isso. O índice é alto lá de evangélicos, justamente porque funcionava como um lugar de refúgio para os cristãos, para os protestantes perseguidos na época. Ô pastor Nilson, eu conversava com o Fernando sobre santo. Inclusive um missionário, um rapaz que está fazendo seminário também da igreja do pastor Fernando, falando sobre santo. Ele foi católico, ele não acredita em santo. A gente vê São Pedro, quando alguém quer que haja chuva ou pare a chuva, todo mundo aciona São Pedro. O porquê essa lenda de São Pedro, ele que é um apóstolo de Jesus? Ô Regis, onde originou essa lenda, eu não sei, não, mas já ouvi muito isso daí, de São Pedro mandando chuva e tal. Na verdade, eu não sei se teria alguma alusão, alguma passagem bíblica, porque na verdade, São Pedro, que me lembro agora, na verdade, quando estava num temporal no mar, é Jesus que mandou o vento cessar, então, na verdade, essa é uma tradição. Certamente alguém atribuiu isso daí e virou uma tradição. O pastor Nilson, mas ele como apóstolo de Deus não seria uma espécie de ministro para o presidente da República, de secretário para o prefeito, não? Ele não é auxiliar direto, ele não tem autonomia e força efetivamente para mandar chuva ou fazer parar a chuva? Ele foi uma bênção, auxiliar de Jesus, uma bênção nas mãos de Deus, mas para outro departamento. O departamento dele não tinha a ver com o clima. Isso daí já estava estabelecido pelo poder de Deus desde a criação. E Deus governa sobre o tempo. Mas a parte dele era a parte da evangelização, da proclamação da palavra de Deus. Desse modo, o departamento dele, sendo um ministro de Deus, e a Bíblia usa mesmo esse termo ministro. A palavra traduzida muitas vezes para nós como servos, ministros,
ministros ou diáconos, a palavra diácono quer dizer ministro, serviçal, garçom. Então dá essa ideia, ele é um ministro de Deus, sim, mas o departamento dele é anunciar as maravilhas de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Essa história de fazer parar a chuva, de mandar chuva, isso é lenda, né? Não lhe parece não, ô pastor Nilson? Me parece sim, Regis, me parece. Daí alguém teve essa ideia e deve ter começado a falar, mas não tem nenhuma fundamentação bíblica, não. Na verdade, a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro mesmo diz que ele foi chamado, assim como os cristãos, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o objetivo é este, proclamar as maravilhas de Deus para nós. Pastor Nilson, vamos falar sobre Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros habitantes do mundo. Você acredita, né, na história de Adão e Eva? O Orozimo, que é um rapaz super inteligente, fala que é lenda. E os católicos evangélicos falam que é uma realidade, que o mundo nasceu através de Adão e Eva. Explique isso para os internautas do Muzambinho.com. Ô Regis, afirmar que algo é lenda ou crendice, todos podem afirmar, nós podemos afirmar qualquer coisa. E isso que o Orozimo fala é baseado na crença dele, ele tem uma crença diferente da nossa. Nós cremos na palavra de Deus. Ele não crê na palavra de Deus, então assim ele tem a sua crença em histórias também. E na verdade, eu particularmente creio na existência de Adão e Eva, como diz a Bíblia, e às vezes pode a gente não ter a compreensão exatamente do começo, porque a Bíblia resume os pontos principais. Nós sabemos, no caso de Adão e Eva e de seus filhos, mas nós não sabemos de todos os seus filhos. A Bíblia diz de Abel e Caim e diz logo depois que eles mudaram para uma cidade. Então, indica que havia família grande já na época. Então, como a Bíblia resume seus assuntos, então, às vezes, as pessoas tomam os resumos como se fosse a plenitude de tudo que aconteceu. Não é. A Bíblia, ela traz para nós mensagens, e as mensagens, muitas vezes, são pontos históricos. Não quer dizer que está toda a história ali, certo? Então eu creio, nós sabemos pela ciência que hoje toda a raça humana, todos os seres viventes hoje vêm de um núcleo familiar de cerca de 8 pessoas. E a Bíblia fala, na verdade nós vimos então pela Bíblia de Adão e Eva, depois na sequência, algumas centenas, milhares de anos depois, de Noé. E hoje, pela ciência, nós sabemos que o núcleo familiar inicial é de cerca de 8 pessoas. Exatamente como diz a Bíblia a respeito de Noé após sair da arca. Eles dizem que a Eva nasceu de uma costela qualquer de Adão. Isso é verdade? Olha, na verdade, a Bíblia fala sobre que Deus tirou uma costela. Agora, há poucos dias, assistindo a uma entrevista de uma pessoa até estuda a ciência, ele diz o seguinte, que realmente a costela é uma parte do organismo humano que tem muito rico em material genético para constituir uma pessoa. Até esse irmão, Adalto Lourenço, ele tem algumas entrevistas também publicadas na internet, ele fala sobre isso. Ou seja, que realmente hoje o material genético, segundo esse pesquisador, de uma costela pode realmente fazer uma pessoa. E Deus, que é o Criador, sabe de todas as coisas. Se ele retirou uma costela, hoje a ciência diz que pode fazer uma pessoa mesmo de uma costela. Inclusive tinha uma marcha de carnaval que dizia: Eva nasceu de Adão por uma costela qualquer. Essa eu não conheço. É uma marcha de carnaval. Eva nasceu de Adão por uma costela qualquer. Eu não sei a marcha por inteiro, não, mas tem um pedaço da marcha que Eva nasceu de Adão por uma costela qualquer. Olha só, essa musiquinha, essa marcha de carnaval eu não conheci. Mas pela história bíblica eu conheço e eu creio desta forma. Então, na verdade, é uma questão de fé. É uma questão de crer ou não crer no que a Bíblia revela. Então, se a pessoa tem o pressuposto da fé, ela acredita de uma forma. Se ela se baseia na incredulidade, no seu ponto de vista, ela pode crer de uma forma diferente. Só que todos nós agimos por fé. Ninguém estava lá no princípio. Alguns creem, outros não creem. Matematicamente, nós temos 50% de chance de estar certo, assim como o outro lado, aquele que não crê, só tem 50% também, porque não há testemunho ocular dos relatos iniciais.
Essa história de Moisés abrir o mar com a mão, eu lembro de um jornalista escrevendo que isso é mais difícil, ele falou, só o milagre maior do que aquele de Moisés abrir o mar com a mão é que faz tal coisa acontecer. Você acha que Moisés tinha força para abrir um mar com a mão, ou pastor Nilson? A Bíblia não diz que ele abriu com a mão. Diz que Deus abriu a partir do momento que ele obedeceu à voz de Deus. Então é o seguinte... Mas tudo é Deus, ninguém pode fazer nada sem Deus. Exatamente. O poder extraordinário, o poder sobrenatural é de Deus. Mas a fama é de Moisés, ele que abriu o mar com a mão. Então, mas ele foi o agente de Deus. Deus usou Moisés para fazer isso. Agora é o seguinte, algumas pessoas falam assim, não, é impossível, ali no canal de Suez que poderia ter acontecido isso e tal. Falou, mas tem um problema, se o mar não abriu, como foi que os egípcios deixaram os israelitas, que eram escravos, mão de obra de graça, sair e outras coisas? Porque muitos egípcios, os soldados egípcios que perseguiam os israelitas, morreram afogados. Certo? Que a Bíblia diz que o mar foi aberto pelo poder de Deus e depois, enquanto os israelitas passavam, quando os egípcios foram passar pelo mesmo caminho, então as águas voltaram e aí eles passaram a pé enxutos os judeus e os egípcios morreram afogados. Ô pastor, nós estamos no finalzinho dessa entrevista. Você ainda tem algo mais a acrescentar ao microfone no Muzambinho.com? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Desta forma, Regis, o que eu gostaria de deixar para todos os internautas que estão nos assistindo é o seguinte, a fé é o que pode mover o coração da pessoa ao encontro com Deus. E assim, tendo o encontro com Deus, a pessoa pode encontrar a paz para o seu coração e a vida eterna pela fé. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e através da morte de Jesus nós temos a vida eterna. Assim, todos nós somos pecadores, mas Deus nos ama com amor incondicional, com amor eterno, e a vontade de Deus é que todas as pessoas estejam com Ele. A vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Assim, o nosso desejo é que as pessoas creiam e crendo tenham vida, porque o Evangelho segundo João, no seu final, diz assim, que todas essas coisas escritas no Evangelho, e João cita o seu Evangelho, mas diz, estes sinais foram escritos para que creais, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Assim a vontade de Deus é que a gente creia, e para que crendo nós tenhamos vida com Deus. Muito obrigado pela presença marcante do pastor Nilson aqui no microfone do Muzambinho.com.